Olá amigos e amigas, vocês conhecem essa dupla? Se conhecem, revivam a memória deles. Se não conhecem, avaliem o ótimo trabalho que eles faziam. Vamos contar a história da dupla Pedro e Paulo. Eles são de origem nordestina, do estado do Ceará, mas criados em Jataí, estado de Mato Grosso do Sul. Formaram uma dupla ainda bem jovem, e em 1975, vieram morar em Presidente Prudente, São Paulo. Os irmãos Jorge Alves Monteiro é o Pedro, e Antônio Alves Monteiro é o Paulo. Foi através dos irmãos Capuá que conheceram a dupla Rock e Ringo, que os batizou de Pedro e Paulo. A partir de então, vieram para São Paulo capital, e em 1977, tiveram a oportunidade de participar do programa Canta Viola de Geraldo Meirelles na TV Record. A dupla foi muito bem aceita pelos jurados do programa, pela interpretação da música Transnoronha, autoria de Capuá. Aí então, o cantor Ringo os apresentou a Raimundo Carlo, que trabalhava no meio musical. Raimundo ouviu a dupla e gostou muito, e decidiu ligar para o Horácio Faustino, da gravadora CBS. Horácio queria ouvir a dupla cantar, e ouviu mesmo pelo telefone, aprovando assim a gravação do primeiro disco de Pedro e Paulo. Assim então, em 1978, Pedro e Paulo lançam o seu primeiro LP, com as maravilhosas músicas Calvário da Vida, que naquele ano chegou ao primeiro lugar entre as músicas mais rodadas no rádio. Depois, a belíssima obra de Carlos César e Tony D'Amito, chamada de Tropas e Boiadas, que me trazem muita saudade de minha infância. Também tinha nesse disco a Transnoronha, Alô Motorista, Poeira do Norte, Lábios de Mel e Coração Inimigo. No embalo do sucesso do primeiro disco, Pedro e Paulo gravam em 1979 o segundo LP com mais músicas maravilhosas. Entre elas estão Eu Amo Demais a Vida, A Carta que Musiquei e Mãe é Uma Só. Já em 1981, eles lançam mais um LP com grandes sucessos, Casa dos Prazeres, de Alcino Alves e Praense, Morrendo de Saudade e Transpantaneira, de Capuá e Ringo. No comecinho da década de 80, apareceram muitas duplas se destacando no cenário sertanejo, o que atrapalhava um pouco a decolagem definitiva de Pedro e Paulo. E além disso, nessa época, a música sertaneja passava por transformações. Deixava de ser um estilo restrito às rádio AM, e passava a ser basicamente a música oficial brasileira, no AM, FM e televisão. Devido aos patrocínios em favor desse estilo musical, já construindo uma ruptura entre o sertanejo raiz e o moderno. Assim, só em 1986 que Pedro e Paulo voltam a gravar. Nesse disco saem as músicas Acaba Não Mundão, Paixão Escondida, Solidão a Dois e Alta Tensão. Nesse período, como já dissemos, muitos artistas não se adaptaram a essa mudança, pois começaram a pagar para as rádios tocarem as músicas. E assim, muitas duplas desapareceram, devido à concorrência. Entre as que iniciaram ainda na década de 70, estão Juliano e Jardel, poeta e trovador, Tony e Jerry, Valderi e Misael, e outros. Mas a partir daí começavam as exigências por músicas com letras e ritmos de acordo com o gosto dos patrocinadores. Porém, essas duplas aqui citadas, como outras, só trabalhavam com shows e apresentações em programas de TV. Mas assim também com a extinção de show em circos, os shows de exposição agropecuárias ficavam restritos a alguns. Em 1992, Pedro e Paulo gravam mais um disco chamado Sábado Não Dá, contendo as músicas Sábado Não Dá, Lamúrias de um Inocente Bom Rapaz e Vou Gritar. Sim, em 2009, Pedro e Paulo gravam seu último LP, contendo as músicas Temporal, A Volta, Que É Isso Gente, Tá Aqui Dentro do Peito. E para finalizar, eles lançam no início de 2016, tributos ao trio Parada Dura, só músicas do trio. E infelizmente nesse mesmo ano, dia 28 de fevereiro de 2016, morre o cantor Pedro, deixando só a saudade para os seus fãs. O Paulo ainda canta com os amigos por aí, mas não tem um projeto a seguir. Assim contamos a história de Pedro e Paulo. Hoje em dia fica até difícil encontrar registros deles na internet, pois apareceram tantos Pedro Paulo, que ninguém sabe quem é quem. Mas aqui deixaremos registrado essa lembrança em memória a esses ídolos. Pedro e Paulo serão sempre lembrados por quem os ama, e tem bom gosto pela nossa música brasileira. Obrigado Pedro e Paulo pelo legado.
Obrigado, querido internauta, por assistir nosso vídeo. Se puder, deixe aqui seu like, se preferir, se inscreva em nosso canal e isso nos incentiva a continuar. Muito obrigado. Até o próximo.